Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de dinâmica e na aula de hoje a gente vai conversar sobre as colisões. Como o próprio nome diz, colisões é quando a gente tem vários corpos batendo uns nos outros. Muitas vezes você vai ter no exercício só dois corpos, um batendo no outro. E aí, de acordo com o que acontecer depois dessa colisão, a gente vai classificar de uma forma ou de outra. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mesa onde tem pessoas jogando sinuca, como você está vendo no vídeo aqui atrás. O que a gente tem ali? Uma bola bate na outra e aí durante essa colisão vai acontecer um fenômeno que a gente vai estudar e vai discutir bem direitinho durante a aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, quando a gente vai falar de uma colisão, a gente vai falar de um objeto, de um corpo batendo no outro, como você está vendo acontecer aqui. O que acontece? Quando a gente tem uma colisão como essa que eu acabei de mostrar para vocês, a gente sabe que a bola 5 vai fazer uma força na bola 8 lá para a direita. E a bola 8, naturalmente, também vai fazer uma força na bola 5. Ação e reação, tudo bem? Detalhe, nesse caso, eu posso dizer que o meu sistema de corpos é esse que eu estou marcando para vocês. E aí, essas forças que aparecem são forças internas. E aí, se a gente tem só forças internas, a gente pode dizer o quê? Que a quantidade de movimento antes da colisão é sempre igual à quantidade de movimento depois da colisão. Como a gente aprendeu lá na aula de sistemas isolados, tudo bem? Então, em todo tipo de colisão, a gente sabe que vão existir apenas forças internas e a consequência disso é que a quantidade de movimento antes da colisão é sempre igual à quantidade de movimento depois da colisão, tudo bem? Bom, agora que a gente já sabe essa primeira informação que é fundamental, a gente vai discutir um pouquinho sobre os tipos de colisões possíveis de aparecerem para você em prova. Eu quero começar falando com vocês da chamada colisão perfeitamente elástica. Primeira coisa, se é colisão, a gente vai considerar que a força resultante externa é igual a zero, ou seja, só existem forças internas. Agora, dizer que essa colisão é perfeitamente elástica vai significar para a gente que toda energia mecânica do sistema, e quando eu falo sistema para você, eu estou falando um sistema composto pelos dois corpos, ali a bolinha 5 e a bolinha 8, por exemplo. Então, vamos lá, voltando, a energia mecânica do sistema é conservada. E essa informação que eu coloquei para vocês aqui é fundamental, tudo bem? Em termos práticos, é muito difícil que a gente não tenha numa colisão nenhum tipo de perda de energia. E por que é difícil que a gente tenha a energia mecânica totalmente conservada? Quando um corpo bate no outro, eu vou ter, por exemplo, o barulho dessa batida. E aí esse barulho significa o quê? Que parte da energia mecânica se transformou em energia sonora. Pode acontecer emissão de luz, então pode se transformar em energia luminosa. É muito comum acontecer em alguns casos, por exemplo, a deformação. Então essa energia mecânica pode, em parte, se transformar em energia de deformação. Então, a situação de colisão perfeitamente elástica aparece sim em muitas questões, mas é importante que você saiba que, em termos práticos, no nosso dia a dia, não é uma situação tão trivial, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Bom, então o que eu quero te mostrar é o seguinte, imagina que a bola 8 está parada, aí a bola 5 vem em direção a ela, bate nela, e depois de bater nela, as duas vão seguir, por exemplo, ali para a direita. Então eu tenho duas condições para te mostrar. Uma condição é a condição que eu tenho antes da colisão, e a outra condição é a condição que eu tenho depois da colisão. A gente já aprendeu lá na aula de sistemas isolados que, como a resultante das forças externas é zero, ou seja, como eu só tenho forças internas, que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão, tudo bem? Agora, uma novidade para a gente, né? Como a colisão é perfeitamente elástica, eu posso dizer para vocês o quê? Que a energia mecânica
antes da colisão é igual à energia mecânica depois da colisão. No caso, como a gente está falando só de energia de movimento, a gente levaria em consideração só a energia cinética. Então, quando eu vou falar, por exemplo, da energia mecânica antes da colisão, eu vou somar a energia cinética da bola 5 com a energia cinética da bola 8 antes da colisão. Ah, Coelho, mas a bola 8 está parada. Nesse caso vai dar zero a energia cinética dela, tudo bem? Aí, quando eu falo da energia mecânica depois da colisão, eu vou falar o quê? Da energia mecânica da bola 5 depois da colisão, somada com a energia mecânica da bola 8. Então eu tenho que cuidar que quando eu falo de energia mecânica antes e depois, eu estou sempre me referindo à energia mecânica do sistema. Ou seja, eu tenho que levar em consideração os dois corpos, tudo bem? Seguindo, pessoal, agora vamos falar de outro tipo de colisão. Pessoal, eu quero falar com vocês agora da colisão chamada de parcialmente elástica. Bom, o que acontece? De novo, se eu tenho uma colisão, significa que a força resultante externa é igual a zero, ou seja, que eu só vou ter ali forças internas. Agora, quando essa colisão é do tipo parcialmente elástica, significa pra gente o quê? Olha lá, parcialmente, quer dizer que só parte da energia vai ser devolvida para o sistema depois da colisão, ou seja, existem perdas de energia, e aí se eu tenho perdas de energia, eu vou dizer que a energia mecânica do sistema, no final, ela é menor do que a energia mecânica no início. Então vamos dar uma olhada na situação que eu quero te mostrar ali embaixo. Eu tenho duas bolas ali de sinuca, a bola 5 vem e bate na bola 8. Acontece a colisão e depois da colisão as duas bolas vão se mexer. Então eu tenho duas situações que eu vou te mostrar ali. Uma das situações é a situação antes da colisão e a outra condição é a condição que eu tenho depois da colisão, tudo bem? Bom, como durante uma colisão a força resultante externa é sempre igual a zero, eu posso afirmar que no tipo de colisão parcialmente elástica, a quantidade de movimento do sistema antes continua sendo igual à quantidade de movimento do sistema depois. Porém, a energia mecânica antes e a energia mecânica depois não são mais iguais. Por quê? Porque durante a colisão a gente teve perda de energia. Como eu falei para você agora há pouquinho, uma parte vai virar som, pode virar deformação e outras formas mais de energia. Aí, bom, elas não são iguais, maravilha, isso a gente já sabe. Agora, é certo que no começo eu tinha mais energia do que eu tenho no final. Então, a energia mecânica antes é maior do que a energia mecânica depois, tá certo? Percebeu uma informação importante? Mesmo com perda de energia, a quantidade de movimento antes e depois da colisão permaneceu a mesma, igual a gente aprendeu lá na aula de sistemas isolados, tudo bem? E agora eu quero falar com você de um terceiro tipo de colisão, que é a chamada colisão inelástica. Pessoal, olha só, mais uma vez, em todo tipo de colisão, eu só tenho força interna, então a força resultante externa é sempre igual a zero. Agora, eu vou falar de uma colisão do tipo inelástica. A colisão inelástica é aquela onde ocorre a maior perda de energia se eu comparar com os outros tipos de colisão. Então, na colisão inelástica, a situação de a perda de energia é máxima, tudo bem? Vamos dar uma olhada no que acontece na inelástica. Ela tem uma característica muito importante de você lembrar. Olha só, bolinha 5 e bolinha 8, vem uma e bate na outra, e aí depois da colisão, as duas seguem juntas sem se separar. Isso é uma característica muito importante. Deixa eu colocar de novo para vocês então ali as bolas 5 e 8 na situação antes da colisão e aqui na situação depois da colisão. Uma coisa muito importante de você perceber nesse tipo de colisão é o quê? É que depois da colisão elas vão se deslocar juntas, ou seja, com a mesma velocidade. Eu vou colocar para você aqui
V5, 8, quer dizer a bolinha 5 junto com a bolinha 8, tudo bem? E como eles se deslocam juntos, eu vou dizer para vocês o quê? Que a massa desse conjunto é a massa da bolinha 5 mais a massa da bolinha 8. Por que mesmo? Porque eles se deslocam juntos depois da colisão inelástica. Então, de novo, vamos lá. Como a gente sabe que a força resultante externa é igual a zero, ou seja, como só existem forças internas, a gente pode afirmar nesse tipo de colisão que a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois da colisão continuam sendo iguais. Agora, se a gente for comparar a energia mecânica antes da colisão com a energia mecânica do conjunto depois da colisão, como eu te disse antes, é o caso onde a perda de energia é máxima, ou seja, a energia mecânica antes da colisão ela é bem maior do que a energia mecânica depois, tudo bem? Importante então a gente notar que em qualquer tipo de colisão, sempre a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Eu vou fazer o seguinte, como a gente falou de 3 colisões e cada uma tem as suas características, daqui a pouco eu vou resumir tudo num quadro para você, tá certo? Mas antes disso, eu quero conversar com você sobre o coeficiente de restituição, que a gente vai usar a letra E para representar. Pessoal, e olha só, nesse coeficiente de restituição, a gente vai comparar numa colisão o quê? A velocidade de aproximação de dois corpos e a velocidade de afastamento deles depois da colisão. Agora pensa assim comigo, olha só, é um coeficiente de restituição. Restituir é devolver. Por exemplo, restituição de imposto de renda é o quê? É uma devolução que a gente recebe do imposto de renda que a gente pagou, tá certo? Bom, mas vamos lá. O que é então o coeficiente de restituição? Ele vai comparar o quê? Quanto de velocidade é devolvida para os corpos se afastarem, comparado com a velocidade que eles tinham para se aproximar. Então, na verdade, a gente vai conversar sobre a chamada velocidade relativa, que a gente já usou lá na cinemática, mas eu vou revisar com você agora como que a gente acha isso bem certinho, tá bom? Então vamos lá, vamos anotar direitinho o que é o coeficiente de restituição e depois a gente vê como determinar essa velocidade relativa. Vem aqui comigo. Pessoal, então olha só, o coeficiente de restituição, que a gente usa a letra E para representar, vai ser a velocidade relativa de afastamento entre os dois corpos, dividido pela velocidade relativa de aproximação, tudo bem? Detalhe, né? Velocidade. Imagina o seguinte, se eu usar essa aqui em cima em metros por segundo e essa aqui embaixo em metros por segundo, o que vai acontecer? Na hora de fazer as contas, uma vai cancelar com a outra, ou seja, o E, que é o coeficiente de restituição, ele não tem unidade, ele é adimensional, tudo bem? Então, vamos relembrar como que a gente fazia lá na cinemática para achar a velocidade relativa. Vamos imaginar que essa bola 5 está vindo aqui para a direita com uma velocidade de 2 metros por segundo. E que a bola 8 está vindo para a esquerda com uma velocidade de 5 metros por segundo. O que vai acontecer? Na hora da gente calcular a velocidade relativa, eu percebo que as duas bolas estão ajudando a aproximar. Então, a velocidade relativa vai ser para a gente 7 metros por segundo. Olha, por que deu 7 mesmo essa velocidade que você fez? Porque como os dois vetores estão ajudando a aproximar, eu vou somar as velocidades para achar a velocidade relativa, tudo bem? Agora, imagina que eu tenho as duas bolas indo para o mesmo lado. Então, por exemplo, essa bola está indo lá para a esquerda com 2 metros por segundo e essa também está indo para a esquerda com 5 metros por segundo. O que vai acontecer? A bola 8 vai alcançar a bola 5, maravilha. Agora, a velocidade relativa, nesse caso, com a qual a bola 8 vai conseguir alcançar a bola 5, qual é? Olha só, se a 5 vai para a esquerda com 2 e a 8 vai para a esquerda com 5, quer dizer que a bola 8 está indo 3 metros por segundo mais rápida do que a bola 5. Então, a velocidade relativa vai dar 3 metros por segundo. Acolha, mas daí não tem que fazer menos 3? Não, pessoal, quando a gente fala de velocidade relativa, a gente só vai calcular ela em módulo, tudo bem? Por quê? Porque ela é simplesmente uma determinação da velocidade de um corpo em relação ao outro, tudo bem? Então, de novo, sempre em módulo. Deixa eu colocar para você agora uma terceira situação. Vamos supor que a bola 8 está indo para a direita
com 5 metros por segundo e a bola 5 está indo para a esquerda com 2 metros por segundo. O que vai acontecer? A velocidade relativa nesse caso vai ser, dá uma olhada na figura, a bola 8 está indo para a direita e a 5 para a esquerda, ou seja, as duas ajudam a afastar. Então, eu vou ter que a velocidade relativa vai valer também 7 metros por segundo. Então, basicamente, o que a gente pode dizer para resumir para você isso aí? Quando eu tiver as duas velocidades para o mesmo lado, eu faço a diferença entre elas. Agora, quando eu tiver uma velocidade para cada lado, não interessa se é aproximando ou afastando, a velocidade relativa vai ser a soma das velocidades, tudo bem? Agora que a gente relembrou como que era para calcular a velocidade relativa, eu quero ver como é que fica a aplicação do coeficiente de restituição em cada um dos tipos de colisão que a gente aprendeu, tudo bem? Então, olha só, na colisão perfeitamente elástica, a gente vai ter que a velocidade com a qual os corpos se afastam, ou seja, a velocidade de afastamento, vai ser sempre igual à velocidade de aproximação. Ou seja, como a colisão é perfeitamente elástica, significa que ela devolve toda a velocidade que tinha de aproximação para os corpos se afastarem. E aí, na hora de calcular o coeficiente de restituição, o que eu faço? A gente sabe que ele é calculado fazendo a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. E como elas são iguais, nesse tipo de colisão, o coeficiente de restituição vai valer 1. Então está aqui para a gente o valor do coeficiente de restituição na colisão que é perfeitamente elástica, tudo bem? Agora olha só, pessoal, eu tenho uma colisão parcialmente elástica. Parcialmente elástica quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter um pouco de perda de energia, então naturalmente eu vou ter uma velocidade de afastamento menor do que de aproximação, exatamente pelo fato de ter perdido um pouquinho de energia. Então eu vou dizer para vocês que a velocidade de afastamento é menor do que a velocidade de aproximação. Aí, na hora da gente calcular o coeficiente de restituição, o que eu tenho? Vamos de novo lá na formulazinha e aí vamos concluir o que? Olha só, se o valor de cima é menor do que o valor que está embaixo, essa divisão vai dar um valor menor do que 1. Agora, detalhe, na colisão parcialmente elástica, os corpos não ficam grudados depois da colisão. Isso é na colisão inelástica, mas dela a gente fala depois. Então, o que acontece? Vai dar um valor menor do que 1, mas não vai chegar a dar 0. Então, a gente vai dizer que o coeficiente de restituição é um valor entre 0 e 1. Ou seja, se você fizer um exercício e calcular o coeficiente de restituição e achar que dá 0, alguma coisa, você já sabe que a colisão é parcialmente elástica, tudo bem? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da colisão inelástica. Detalhe, tá? Essa colisão inelástica pode ser chamada para você, em algum exercício, de colisão anelástica. Então, se aparecer inelástica ou anelástica, é exatamente o mesmo tipo de colisão, tá certo? Bom, o que acontece? Nesse tipo de colisão, a gente conversou agora há pouquinho que os corpos ficam grudados depois da colisão, ou seja, eles não se separam. Então, a gente sabe que a velocidade de afastamento, ela vale 0. Opa, peraí, vamos voltar lá na fórmula. Velocidade de afastamento. Se a velocidade de afastamento é 0, a resposta da conta 0 dividido por qualquer valor vai dar 0. Então, a gente pode dizer o quê? Que na colisão inelástica, o coeficiente de restituição vale 0. Então, a partir desse valor do coeficiente de restituição, você consegue descobrir de qual colisão a gente está falando, tá certo? Bom, antes de ir para os exercícios, como eu te passei muita informação, eu quero montar um quadrinho resumo. Então, olha só, eu quero conversar com vocês nesse quadro de resumo sobre todos os tipos de colisão que a gente estudou, e eu quero ver como se comporta a quantidade de movimento antes e depois da colisão, a energia mecânica antes e depois da colisão e também o nosso coeficiente de restituição, tudo bem? Vamos começar então pela colisão perfeitamente elástica. O que a gente sabe em relação à quantidade de movimento? A gente sabe que em qualquer tipo de colisão, a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois são sempre iguais.
Por quê? Porque a gente está falando sempre de um sistema isolado, que é aquele sistema onde a somatória das forças externas é sempre zero, ou seja, a gente só tem força interna. Continuando, pessoal, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Por quê? Porque quando a gente fala de uma colisão perfeitamente elástica, a gente está falando de um sistema conservativo, onde toda a energia que eu tinha antes da colisão continua no sistema de corpos, ou seja, eu não tenho perdas, tudo bem? E aí, o nosso coeficiente de restituição desse tipo de colisão é igual a 1. Agora vamos falar da colisão parcialmente elástica, lembra? Olha lá, se é colisão, quer dizer que eu só tenho força interna, ou seja, de novo, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, porque a gente está falando de um sistema isolado, tá certo? Agora, ela é parcialmente elástica, quer dizer que eu só vou manter parte da energia, então eu tenho que a energia mecânica antes é maior do que a energia mecânica depois. E aí, se eu perdi energia mecânica, quer dizer que eu dissipei uma parte dela, por isso não é mais um sistema conservativo, é um sistema dissipativo. Detalhe, como a gente vai perder parte da energia, eu não vou conseguir devolver toda a velocidade de afastamento. Então, o nosso coeficiente de restituição não é mais 1, é um valor entre 0 e 1, tudo bem? E por último, a nossa colisão inelástica ou anelástica, como eu falei para vocês. Bom, independente do tipo de colisão, a quantidade de movimento antes é sempre igual à quantidade de movimento depois. Relembrando por quê? Porque nas colisões a gente só tem forças internas, ou seja, é um sistema isolado. Agora, como a gente sabe, a colisão inelástica é aquela onde a gente tem a maior perda de energia, então eu posso dizer que a energia mecânica antes é bem maior, tá vendo que eu tenho vários símbolozinhos ali, né, de maior, então a energia mecânica antes é bem maior do que a energia mecânica depois. Bom, como eu tive bastante perda de energia, eu só posso estar falando aqui de um sistema dissipativo. E a gente aprendeu que a colisão inelástica é aquela na qual os corpos ficam juntos depois da colisão. Então a gente vai dizer que o coeficiente de restituição é 0. Por quê? Porque os corpos não se afastam. Então vamos só destacar aqui que o coeficiente de restituição na colisão inelástica vale 0, tá certo? E esse quadro que a gente montou aqui é o nosso resumo de colisões. Então a gente vai usar todas essas informações para resolver exercício agora. Exercício 1. Em um dado jogo de sinuca, duas das bolas se chocam uma contra a outra. Considere que o choque é elástico. A colisão é frontal, sem rolamento e despreze os atritos. No sistema composto pelas duas bolas, há conservação de... Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nome da colisão que ele falou pra gente. Ele falou pra gente assim, ó, que o choque ou colisão tanto faz, é um choque elástico. Quando ele fala que é elástico, quer dizer pra gente que ele é perfeitamente elástico. E aí, se é um choque perfeitamente elástico, a gente aprendeu que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, e que a energia mecânica antes também é igual à energia mecânica depois da colisão, sempre pensando no sistema de corpos, tudo bem? Então vamos lá para as alternativas. Letra A, ele falou da conservação do momento linear. Momento linear é a mesma coisa do que quantidade de movimento, então tem conservação do momento linear sim. Conservação da força não, em momento nenhum a gente falou de conservação da força. Conservação da energia cinética sim, né? Conservação da energia mecânica, e como a gente está falando de bolas em movimento sobre uma mesa, a gente só fala de energia cinética. Não, força também não, tá fora. Letra C, conservação do momento linear e da energia cinética. Perfeito, é exatamente o que a gente estudou. A nossa resposta é a letra C. Qual é o momento linear? Lembra o que eu disse para você? Momento linear é a mesma coisa do que quantidade de movimento. Então a gente tem sim na colisão conservação da quantidade de movimento, ou seja, conservação do momento linear. E energia cinética, né? Está relacionado aqui à energia mecânica. E olha a letra D, que absurdo ali, né? Conservação do calor e do momento linear. Momento linear tudo bem, mas calor não tem nada a ver, tá certo? Vamos adiante. Exercício 2. Na figura a seguir, observa-se que o bloco A, de massa MA 2 kg, com velocidade de 5 metros por segundo, colide com o segundo bloco B, de massa 8 kg, inicialmente em repouso.
Após a colisão, os blocos A e B ficam grudados e sobem juntos numa rampa até a altura H em relação ao solo. Despreze os atritos. E seguindo com o enunciado, ele diz pra gente assim: analise as proposições a seguir e conclua. Eu coloquei a figura ali para vocês, anotei as informações que estavam no enunciado, como a massa do bloco A, a massa do bloco B, a velocidade do bloco A antes da colisão, do B antes da colisão, que é 0, porque ele estava parado, e a gente sabe o quê? Que logo depois da colisão, os dois corpos ficam juntos. Então eu vou anotar com vocês aqui o seguinte: eu vou desenhar o bloco A, que é o menor, e o bloco B, que é o maior, os dois juntinhos depois da colisão, tudo bem? O que vai acontecer é que eles vão ficar juntos, mas vão se mover com uma velocidade aqui, que eu vou chamar para vocês de VAB, tudo bem? Vamos começar lá com a primeira alternativa, então. A velocidade dos blocos imediatamente após a colisão é 1 metro por segundo. Vamos descobrir. Olha lá, pessoal, o que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Quem é a quantidade de movimento antes da colisão? É a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. E depois da colisão? Dá uma olhada aqui comigo, por favor, na figura. A gente sabe que depois da colisão, os corpos ficam juntos. Então, eu vou dizer para você o quê? Que depois da colisão é a quantidade de movimento do conjunto AB. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantidade de movimento do A mais quantidade de movimento do B. Fica MA vezes VA mais MB vezes VB. Isso é igual a quantidade de movimento do conjunto AB. Como é que eu faço isso? Vamos lá na figura. Como os dois corpos ficam juntos, eu vou dizer para vocês que a massa ficou agora massa do A mais massa do B, pelo fato de eles estarem juntos depois da colisão. Então vai ser massa do A mais massa do B, vezes a velocidade que eles vão ter depois da colisão. Como eles estão juntos, eu vou chamar de VAB. Tudo bem? Bom, substituindo os dados, o que a gente tem ali? Massa do A foi dado para a gente, vale 2 kg. Velocidade do A é 5 metros por segundo. Mais a massa do B, que é 8 kg. Velocidade do B é 0. O B está em repouso antes da colisão. Seguindo, massa do A, que é 2, mais massa do B, que é 8, vezes a velocidade AB. Seguindo, pessoal, esse termo 8 vezes 0 dá 0. Então, a gente tem ali 2 vezes 5 dá 10, mais 0 continua dando 10. E do lado de cá, 2 mais 8, eu resolvo o primeiro dentro do parênteses, vai dar 10, vezes a velocidade VAB. Aí eu posso pegar esse 10 que está aqui e levar ele dividindo para o outro lado. Então, eu tenho que a velocidade VAB, quem é? É igual ao 10 que já estava ali, dividido pelo outro 10 que eu trouxe do outro lado da equação. E aí a gente chega aqui a velocidade AB, que é a velocidade logo depois da colisão, é 1 metro por segundo. Essa é a resposta que a gente estava procurando. Então, a gente pode dizer que esse item é verdadeiro, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte: como a gente pode precisar dessa informação mais para frente, eu vou deixar anotado aqui, então, que a velocidade AB, nessa posição aqui, que é no pé desse morro, no pé dessa rampa, vale 1 metro por segundo, tudo bem? Próximo item. A colisão entre os blocos A e B é perfeitamente inelástica. Opa, olha só, apareceu uma palavrinha nova, perfeitamente inelástica. Gente, dizer para você perfeitamente inelástica é a mesma coisa do que se ele dissesse simplesmente que é uma colisão inelástica. E aí, como os dois corpos ficaram juntos depois da colisão, é verdade, é sim uma colisão inelástica, tá bom? Seguindo, pessoal. A energia mecânica do sistema formado pelos blocos A e B é conservada durante a colisão. Gente, cuidado, é um problema perigoso, tá? Ó, durante a colisão. Como é uma colisão inelástica, eu posso dizer que durante a colisão eu tenho o quê? Eu tenho perda de energia. Então, está errado dizer que ela é conservada. Por isso, esse item está falso.
Agora cuida, por favor, tá? Ali a gente destacou bem, é durante a colisão. Porque se a gente falar depois da colisão, o que eu tenho? Eu tenho esses dois blocos A e B no pé desse morrinho aqui. Agora presta bem atenção, a gente destacou bastante essa expressão durante a colisão que tem a perda de energia, certo? Por que eu estou falando isso? Dá uma olhada lá para a figura, para o desenho que eu fiz. Os blocos A e B saem juntos aqui depois da colisão e aí naturalmente eles vão começar a subir essa rampa. E como foi dito no enunciado, é uma situação sem atrito, ou seja, depois que aconteceu a colisão, durante o movimento na rampa, a gente não tem mais perda de energia. Aí eu posso dizer para vocês o quê? Se eu colocar o sistema AB nessa condição que eu vou chamar de condição 1 e comparar numa altura que eles vão chegar aqui em cima de condição 2, eu posso dizer o quê? Que na condição 1 e na condição 2 eu tenho a mesma quantidade de energia. Eu não posso dizer que eu tenho a mesma quantidade de energia que eu tinha antes da colisão, porque, de novo, a gente marcou que durante a colisão teve perda de energia, tudo bem? Então cuida porque são coisas distintas. Seguindo, pessoal, a quantidade de movimento do bloco A é conservada durante a colisão? Cuida, pessoal, uma outra pergunta muito perigosa. Ele perguntou pra gente aqui se a quantidade de movimento do bloco A foi conservada. Ele não perguntou do sistema. O que eu tenho? O bloco A. Quantidade de movimento, a gente sabe que é massa vezes velocidade. Se eu pensar no bloco A, vai ser a massa do A vezes a velocidade do bloco A. O que acontece? Olha só, a massa do corpo não muda, não tem como mudar. Mas se a gente comparar antes e depois da colisão, que é o que ele quer saber ali durante a colisão, eu sei que a velocidade do bloco A mudou, né? Ela era 5 metros por segundo e depois da colisão ela passou a ser 1 metro por segundo. Então eu posso dizer que a quantidade de movimento do bloco A não é conservada. O que é conservado é a quantidade de movimento do sistema composto pelos blocos A e B. Por isso, esse item é um item falso, um item muito perigoso, tudo bem? Você tem que ficar atento se ele fala só do bloco A, se ele fala dos blocos A e B. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula sobre choques mecânicos, sobre colisões, um assunto que aparece muito pra gente em vestibular, aparece na prova do Enem, aparece bastante em provas de colégio, tá certo? Tchau e até a próxima aula.